97 direitos civis que a gente não tinha até o casamento, mesmo após o reconhecimento da união estável e por fim do casamento, muitos deles ainda precisam ser judicializados para serem garantidos, ou acabam havendo judicialização no sentido contrário. Então, por exemplo, às vezes alguém adota, que hoje já é super comum, já consegue adotar o sistema de adoção hoje, consegue entender casais homoafetivos de uma maneira tranquila, só que às vezes alguém se sente no direito de representar contra essa pessoa e querer que a criança seja retirada do casal. Às vezes alguém se sente nesse direito de judicializar de maneira contrária, ou os políticos que não quiseram legislar e discutir isso lá e tomar uma decisão se podia ou não podia adotar, agora querem fazer leis contrárias e dizer não pode se casar, não pode adotar, não pode fazer várias outras coisas. Aí aqui fala sobre assumir a guarda do filho do cônjuge, adotar em conjunto, adotar o filho do parceiro, sobrenome do parceiro, somar renda, alugar imóveis, várias questões. Eu vou dar um exemplo que quando eu estava na entidade, o CELUS hoje funciona no edifício Caiaca, lá no centro de Belo Horizonte. Me chegou um estrangeiro lá, perdido, falando, por favor, eu preciso de uma orientação. Eu tenho um parceiro aqui em BH, eu estou querendo tirar o visto, só que eles não estão querendo aceitar, estão querendo me mandar para fora do Brasil. Eu falei, mas tá, vocês têm união estável? Temos. É só isso que você precisa de mais que isso. Se você entrar na lista de documentos necessários para você poder pedir o visto por questão de casamento, você não precisa necessariamente ter o casamento firmado. Você pode ter uma união estável reconhecida pelo juiz, que era o caso que ele tinha, mas que os profissionais se recusavam a prosseguir com o documento dele, com o mesmo documento que serve para todo mundo. Ele tinha que casar, e o que ele estava falando comigo era, ele primeiro estava achando que casar era muito difícil, eu expliquei que ele conseguiria casar muito rapidamente. Transformar a união estável em casamento seria fácil para ele. Só que ele ficou com aquela, poxa, eu quero casar com ele, mas eu não quero ser obrigado a casar para poder morar aqui. Eu já tenho união estável, já é necessário, a gente vai casar, mas eu preciso ser obrigado a isso agora? Isso porque uma atendente se negou a aceitar um documento que deveria servir para todo mundo. Assim. É muito isso que é parte da discussão do movimento LGBT e da gente discutir direito LGBT. É dizer, o mesmo direito que vale para o outro tem que servir para mim. Se o outro só precisa de fazer essa comprovação, de que mora junto, de que tem uma união estável e que é reconhecido, por que eu preciso fazer mais? Por que eu preciso ir além? Por que o meu processo é mais dificultoso que o outro? E aqui, eu vim trazer para vocês, porque se a gente está falando de direitos, se a gente está falando de pauta LGBT, esse é o atual cenário hoje sobre legislação em relação a comportamento homoafetivo. Do azul escuro até o cinza, passando pelo azul claro, são países que permitem casamento. Aqui, que permite o casamento, mas é tratado de uma maneira diferente. Aqui você já vai tendo mais restrições em relação ao casamento, até chegar em países que você não tem informação. Né? Esse cinza aqui é falta de informação. Mas nesses países de azul, comportamento homossexual não é ilegal. O comportamento é legal, e aí vão tratar o casamento de maneira diferente. Às vezes é falta de informação, às vezes a legislação simplesmente ignora os casais homossexuais. É como se fosse assim, não diz que é ilegal, mas também não diz que pode casar. As pessoas existem e existem num limbo nessa falta de direitos por não ter a sua união reconhecida. Já aqui nessa variação do vermelho escuro para o amarelo, você vai de países que não só proíbem, quanto de fato podem gerar penas variáveis. Então, por exemplo, amarelo é proibido, mas você tem mais de 3 anos que ninguém é preso. Laranja, você pode deter a pessoa. Então, se a pessoa tiver sexo consentido, com pessoa do mesmo sexo, consentido, entre adultos, ainda assim a pessoa pode ser presa e detida. No vermelho mais escuro, a pessoa pode ser presa e detida e pegar inclusive pena perpétua. Já nesses vermelhos aqui, a pessoa pode morrer. Legalmente, a decisão judicial que vai matar a pessoa porque ela fez sexo consentido com pessoa do mesmo sexo. Esse é o cenário hoje no mundo. E a ONU fala alguma coisa a respeito disso? Ela não consegue falar.
Todas as vezes que isso foi tratado, que isso foi discutido, ou que isso foi tentado fazer discussão, por causa exatamente que você tem esse cenário tão diverso, ela pouco disse a respeito. Agora, em 2015, a Unesco soltou uma queda, mas aí ela solta uma recomendação. Não passa por um documento maior da ONU, mas uma recomendação a respeito de direitos LGBTs. E aí, o que ela vai falar? Ela vai falar, olha, a gente tem três iniciativas que precisam ser observadas. A primeira delas é descriminar, então, descriminalizar, no caso, descriminalizar o comportamento homossexual, que é o caso desses países que eu estou dizendo aqui. A segunda é combater a violência. O Brasil hoje é o país que mais mata transexuais no mundo. O levantamento que você faz de morte de pessoas trans no mundo, o Brasil é responsável por mais de 50% das mortes, sozinho. É o país mais perigoso para uma pessoa trans poder viver. Tiago, tem uma média a cada 100 habitantes, a cada um percentual dessas mortes? A gente não tem uma previsão certa de número de pessoas trans que existem no Brasil. Você não vai ter esse número estimado. Mas eu te digo que ao ano são cerca de 130 assassinatos aqui no Brasil. Nossa. 130 assassinatos de pessoas trans. Muitas das vezes, as pessoas são encontradas, são descobertas, e você acaba sabendo também que a pessoa é trans, porque você vai pegar o corpo e vai reconhecer que é um corpo trans. Vai reconhecer que é um corpo que sofreu modificação. Mas ele vai ser encontrado no Rio, vai ser encontrado na vala, vai ser encontrado no lote vago, vai sofrer, e o corpo vai estar completamente desfigurado. Aqui em BH, em Contagem, só no último ano, teve mais de 5 mortes, que eu estou me lembrando. Só esse ano. Sem considerar Só trans. O leque. O leque, porque o trans é específico para quem mudou. Isso, estou falando só de pessoa trans. Pronto. E no caso de assassinatos LGBTs, o Grupo Gay da Bahia faz um levantamento, e esse número está ficando mais ou menos estável, ele varia, mas ele varia pouco, de algo em torno de 330 ao ano. Então quase metade é só de pessoas trans. Então você tem um assassinato por dia praticamente. Praticamente. A cada 28 horas um LGBT é morto no Brasil por crime de ódio. Ah, tá. 320 é Do Brasil. Tá, mas isso é só de trans. Aí é LGBT, aí é todo mundo. E inclusive pessoas hétero que morrem porque são confundidas. Então, não sei se vocês já viram, o caso de irmãos que estavam abraçados, e que aí um grupo passou do lado, viu 2 homens abraçados, resolveu que podia bater neles e acabou matando um dos irmãos. Aqui em Minas, em Uberaba, um pai com filho. O pai que mata filho porque... Não, foi agredido pela população porque ele estava beijando o filho. É isso. Em Uberaba, numa festa. Então, o levantamento pega todas as pessoas que morreram por ser LGBT ou confundidas enquanto LGBT. Normalmente, umas 5 ou 7 pessoas morrem no ano por serem confundidas com LGBT. Tá? E aí, por isso, que a pessoa acha que, pelo comportamento sexual ou pela identidade de gênero de alguém, ela tem o direito de agredir a pessoa. Isso eu estou falando de casos que levam à morte, né? Porque de humilhação, de ofensa, de agressões que não levaram à morte, aí a gente vai chegar a números muito maiores. Tem aqueles também que se matam, né, Tiago? E as pessoas que se suicidam, porque não aguentam isso também. Aí o suicídio fica pior ainda de você poder conseguir perceber, porque o suicídio não vai para a mídia. Então o Grupo Gay da Bahia raramente vai pegar suicídio, a menos que seja um suicídio, por exemplo, como o homem trans que se matou em São Paulo na ponte. Foi no meio de uma ponte, que se enforcou, aquilo acabou ganhando jornal. Suicídio geralmente não é, né? Mas suicídio geralmente não é, até para uma ética jornalista. Não sei se vocês sabem isso, mas a ética de jornalismo impede que eles fiquem noticiando suicídio para não estimular o comportamento. Então, se só ganha visibilidade, suicídio que já é público, que já estava ali, que o jornal não está trazendo à tona uma coisa que poderia ficar oculta ali. Agora, a maior parte dos suicídios não é noticiada. Então, como não vai para a notícia, não vai para o GGB, como não tem na tipificação de crime,
a gente não consegue. Eu posso pedir um relatório hoje para a polícia que ela não vai me dar. Eu posso pedir para ela e tentar saber, olha, quantas pessoas, quais foram as pessoas, quem morreu por crime de ódio. Eu posso perguntar para a polícia quantos transexuais morreram, que é uma coisa fácil de identificar. Ela não vai saber me dizer hoje. Ela não vai ter isso reunido lá. Então eu falei primeiro sobre descriminalizar, depois eu estou falando sobre combater a violência. E aí, nesse caso eu estou falando só de um dos aspectos, que é a possibilidade, né, de morte. O terceiro ponto desse documento da Unesco é sobre a garantia de direitos, que é hoje a pauta que a gente faz muito dentro do movimento LGBT. Acho que, ainda fechando ali aquela questão de violência, é importante, já que a gente está numa turma de direito, comentar a respeito de criminalização da homofobia. O movimento social hoje pede a criminalização? Pede. Pede por quê? A gente é a favor de ficar enfiando gente na cadeia e necessariamente a gente defende essa política que está aí hoje de encarcerar todo mundo? De encarceramento? Não. Só que a questão hoje a gente vive diversos tipos de agressão e você não consegue ao menos ser atendido. Você não consegue ao menos que a sua demanda seja reconhecida. E aí, eu vou trazer exemplos para vocês aqui, ó. Isso aqui é de uma drag em Belo Horizonte. Ela conta a situação, chega em casa, montada e não colocar as coisas no lugar, o certo perder os 300 cílios que usei na noite. Mas agora pensa no tanto de coisa que a gente anda pendurada na gente e não imagina cada detalhe no seu lugar. Tem dias que não rola, uma coisa assim. Aí a pessoa escreve, no Facebook, pendura uma corda no seu pescoço, seu merda, se mata, seu gay desgraçado. Aí a pessoa só respondeu com Z, tipo assim, né, falta de paciência pra isso, e aí ele responde, eu já te manjei de bobeira na zona boêmia da Goicuru, estou de olho em você e naquela macaca da Cristal Lopes. Vou fazer um furo de faca no primeiro que aparecer na minha reta. Vocês são apenas aberrações que merecem morrer de maneira mais dolorosa possível. Abre o olho e vai ser no meio da rua mesmo. Quando ele foi tentar noticiar isso, ele foi tentar fazer o boletim de ocorrência disso, ele passou pela mesma situação desse caso aqui. E aqui o Lázaro, né, isso aqui é notícia de jornal, por isso que eu não estou divulgando a pessoa sem ela deixar, né? Lázaro estava no centro de Belo Horizonte usando saia. Ele se veste assim, normalmente. Estava no centro de Belo Horizonte usando saia parado na Rua da Bahia. Quando de repente ele começa a perceber alguém rodeando ele meio próximo, e ofendendo, virando, falando, bichinho, eu não sei o que você é, se você aqui vai nojento, aberração, não sei se você é homem ou traveco, e vai secando ele fazendo isso no meio da Rua da Bahia. O Lázaro conta que ele ficou desnorteado, sem saber como reagir a isso. O cara, por fim, depois de fazer algumas rodas, de agredir, de ofender ele dessa forma, dá uma cabeçada nele e pega ele e joga ele no meio da Rua da Bahia, para poder morrer atropelado. A sorte que tinha alguém do lado na hora e puxou ele. Ele voa para poder ir para o meio da Bahia e alguém resgata ele no meio da hora. Quando ele foi para a polícia para poder registrar isso e dizer, olha, o motivo foi discriminação. Essa pessoa me agrediu foi porque eu estava usando saia. Ele me agrediu, eu não conheço, não sei quem é, nunca vi, e a pessoa só me agrediu por isso. Ela se achou que tinha esse direito, ela me viu na rua, me viu de saia e quis me agredir por isso. Um policial fez pouco caso, riu da situação dele e registrou como uma agressão por motivo fútil. Hoje em Minas já tem a tipificação, discriminação por orientação sexual e identidade de gênero? Tem. Ela existe. Ela está sendo utilizada? Não. Eu sou conselheiro estadual de direitos humanos. A ONG que eu participo tem uma cadeira no CONET, que é o Conselho Estadual. Por causa disso, eu tenho acesso a esses dados. Lógico, também, pela lei de acesso à informação, eu poderia pedir, mas no início desse ano, o boletim de ocorrência, o REDS, né, Registro de Eventos de Defesa Social, ele sofreu alteração e passou a constar com os itens de orientação sexual e identidade de gênero.
e com esse motivo presumido. Então, por exemplo, quem define isso é o policial. Mas o policial ouve lá a ocorrência, ele vai registrar um motivo presumido do porquê que ocorreu aquilo. E existe um motivo presumido, discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Os policiais não têm utilizado isso. Não importa se é um caso como esse do Lázaro. Não importa se é um caso como outro caso que eu acompanhei, em que um casal de gays foi expulso do bar, porque deram um selinho no bar, foram ofendidos pelo dono do bar, e o policial registrou como agressão verbal. Pronto, acabou. A pessoa foi lá, orientada, ela sabia que existia isso, ela pediu que fizesse isso, e o policial não registrou. Por que ele se recusa a fazer isso? Por que ele não entende que isso tem que ser tratado como discriminação? Que aí fica muito nessa discussão. É muito comum, eu não trouxe caso aleatório de eu mostrar só morte, porque aqui vocês poderiam parar e pensar, será que a pessoa morreu mesmo? Foi só porque é gay? Será que a pessoa... o que me mostra, o que me garante isso? Que é uma pergunta geral das pessoas. Eu gostaria que vocês tirassem essa pergunta da cabeça. Porque se eu estou falando de pessoas vulneráveis, se eu estou falando de questões em que isso serve de justificativa, a gente viu, e a gente vê vários casos. Se uma travesti for agredida, geralmente a sociedade justifica essa agressão. Geralmente a sociedade coloca como errado, não importa. Tem um vídeo recente da travesti que chegou com 7 facadas no posto de saúde e ainda conseguiu ser humilhada no posto de saúde, pedindo para não morrer. E aí, a gente pode identificar toda uma situação em torno que vai contribuir para esse tipo de agressão, para esse tipo de violência e para a vida como a pessoa vive, mas a pessoa está nesse tipo de vida, a pessoa está nessa situação social, por quê? Quando a gente fala de travestis hoje, mais de 90% delas estão na prostituição, e quem está falando isso não sou eu, é a Associação Nacional de Pessoas Trans, que falam que mais de 90% delas estão na prostituição hoje, é por falta de escolha. Quem que dá um emprego para travesti hoje? Quem que dá um emprego? Que vai dar uma oportunidade? O que ela tem para poder oferecer? Se com 15 anos ou antes ela foi expulsa de casa? Se ela não conseguiu ficar na escola porque a escola não consegue acolher? Se ela não consegue serviço de saúde porque ela vai ser humilhada no centro de saúde? Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela vive em média de 37 anos, que é a expectativa de vida de um homem branco do século XVIII. Hoje a expectativa de vida do brasileiro, no modo geral, é 74, 72 anos. De uma pessoa trans é 37 anos. O que significa isso? Que tipo de vida que essa pessoa é obrigada a ter, que ela acaba não conseguindo ter acesso aos serviços públicos? E aí vai então na terceira onda ou na terceira parte que eu estava falando de não acesso aos direitos. A questão é, o direito é para todos, mas ele não está chegando em todos. E de maneira diferente, sim. Os grupos dentro da sigla de LGBT, eles vão sofrer violência de uma forma diferente. As lésbicas vão sofrer estupro corretivo, que é quando o homem se acha no direito de estuprar a mulher para poder mostrar para ela que ela é lésbica porque ela não teve homem ainda na vida. Ela é mal comida. E aí ela sofre estupro corretivo. É um tipo de violência próprio. É um tipo de violência que ela sofre, que não necessariamente outros grupos aqui vão sofrer. Agora, cada um vai sofrer esse tipo de violência de uma maneira diferente. A Associação dos Professores do Rio de Janeiro estima que 20% dos alunos do ensino médio que saem do armário no ensino médio não terminam o ensino médio. Não conseguem concluir a escola. O ambiente escolar se torna insuportável para esses alunos. Então, o que está acontecendo que você está tirando as pessoas da escola? Isso eu estou falando de homossexuais, de trans, com certeza não. Mais de 50% delas não terminaram o ensino fundamental. Eu hoje dou aula no TransEnem, que é uma iniciativa para a gente poder conseguir fazer com que elas cheguem à universidade, e que elas só toparam fazer e participar porque hoje o Enem aceita o nome social. E por quê? Por causa de uma resolução nacional, as escolas também começaram a se organizar e passaram a aceitar o nome social também no ambiente escolar, e elas sentem mais confortáveis para poder voltar a estudar, para poder pensar em querer estudar e querer alguma coisa.
Aí a gente conseguiu fazer essa iniciativa. Agora, se eu tentasse virar para uma delas e falar, vai estudar, eu falo, para quê? Para eu ver aquele nome de registro ali de novo? Para ver o povo rindo de mim? Para ouvir chacota todo dia? Porque imagina o martírio diário e a humilhação diária que seria voltar para o ambiente escolar. A escola não só não está preparada para receber hoje pessoas trans, ela expulsa as pessoas. E existe hoje, no registro de nascimento, ela vai estar lá, sexo feminino ou masculino, mas aí depois, quando ela passa para modificação, ela vai ter um nome social, é assim? Não, o nome social é o nome como ela quer ser reconhecida, ok? Beleza. Caso ela faça a retificação judicial do nome, ela pode fazer retificação do nome, vai ser o nome de registro, igual a todo mundo. Então, por exemplo, se você casou, você fez qualquer coisa, você mudou seu nome, elas também podem fazer isso. Podem, inclusive, mudar o gênero, tá? Independente de ter feito cirurgia. O juiz não pede, necessariamente, é lógico que depende do entendimento do juiz ainda hoje ainda depende do entendimento do juiz, mas a gente já tem várias decisões, as de Minas, a de Belo Horizonte, as últimas 3 juízes que cuidavam dos casos, recebiam modificação de gênero sem a necessidade da cirurgia, e de nome já há mais tempo, mas de gênero, muitas delas antes exigiam a cirurgia, hoje em dia não mais exige. Mas Até a porque... identidade, tudo, muda tudo. Muda tudo. Muda todos os documentos. Minha presidente do Celos é a Nick Lima. É uma travesti de 60 anos. Ela é raridade de conseguir chegar a 60 anos. Ela parece uma matrona, sabe, senhora de família e tal. E aí, ela conseguiu, ano passado, a retificação dela. Com 60 anos que ela foi conseguir a retificação e tudo. E olha, movimento social. E aí a gente teve que mudar toda a documentação da entidade porque ela mudou os documentos dela. Porque mudou o nome, passou a ser o nome de registro dela, o nome que antes era nome social. Então, antes, no documento da entidade, a gente tinha um nome de registro que era outro nome. Que ela brinca que é o irmão dela. Que é outro nome, mas não é amigo. E aí, agora, ela oficialmente é Nick Lima. Nos documentos oficiais dela, gênero feminino. Porque nas escolas já viriam com isso, as chamadas já estariam com o nome. Mas aí a dificuldade é o seguinte, eu estou tratando com pessoas em fase de crescimento. Então, escola, a pessoa ainda é muito nova para isso. Por isso a necessidade de se obedecer, de se reconhecer o nome social e respeitar, porque é a forma como a pessoa quer ser tratada. E aquilo é importante para ela poder se sentir bem e se sentir acolhida ali. Sem isso, ela não vai estar naquele ambiente. Sem isso, ela não vai continuar naquele espaço. Então, o nome social é um paliativo. O melhor seria simplificar o processo de retificação de nome e deixar a pessoa mudar o nome dela. Ok? Porque aí você faz isso de uma maneira mais simples. Mas, não havendo isso, pede-se então respeito ao nome social. Tem legislação que acolhe o nome social hoje? Hoje, qualquer pessoa que tem qualquer órgão federal pode utilizar o nome social. No SUS já tem portaria há mais tempo. Teve o decreto assinado esse ano do nome social nos órgãos federais. Os servidores federais e estaduais já há mais tempo usam o nome social. O Conselho Municipal de Educação já reconhece o nome social desde 2010. E tem essa portaria do ano passado, nacional, que ela diz como as escolas podem se organizar para receber o nome social. E aí as escolas foram se organizando aos poucos. Então eu sei que a PUC, eu sei que a UFMG, a UNA, já todas fizeram portaria de nome social, dizendo como ele acontece e como que tem que ser respeitado dentro do ambiente escolar. É aí que entra a questão da ideologia de gênero no ensino, A questão, na educação. A questão de ideologia de gênero. O que acontece? Tem uma coisa que é teoria de gênero. Teoria de gênero são várias, mas em geral você pode resumir elas em 2. Que vão dizer que o gênero é natural ou biológico. Então, dizer, você nasceu com pinto, você é homem, e você vai gostar de mulher. Isso é natural e biológico. Essa é uma teoria de gênero. É uma teoria assim como outra. E tem a outra que vai dizer, não, você nasceu com pinto, mas você pode se reconhecer da forma como acabar, que você vai se reconhecer, inclusive você pode se relacionar com homem ou com mulher. No sentido de que você que vai desenvolver e entender isso. O que essa teoria de gênero, ela foi traduzida para o Brasil como ideologia de gênero. E por que do termo ideologia? Porque ideologia, hoje aqui, é uma palavra pejorativa. É como se eu estivesse dizendo de algo que não tem validade, ou que não tem significado, ou que tivesse mesmo sentido ou fosse ideia de esquerda comunista. Que é o que a gente escuta lá e tudo.
jeito que ele chamou a gente. Mas, em parte, é isso. Aí, de fato, o que é dizer de gênero no ambiente escolar? É respeito ao gênero. Então, por exemplo, aqui em Contagem, em BH, nós somos os planos municipais de educação e pautamos gênero e diversidade nas escolas. O que é os textos? Eles são públicos, qualquer um de vocês aqui pode acessar. O que é o texto que está lá, o que está sendo pedido? Respeito à diversidade e à identidade de gênero. Respeito. O que é que estão acusando a gente? Que a gente está querendo ensinar ou deixar de ensinar e transexualizar o filho dos outros. Que a gente está querendo acabar com a família e que a gente está querendo que todo mundo mude de sexo. Oi? Nem quem, de fato, sofre isso, porque isso é um sofrimento, gente. Uma pessoa que não se reconhece no seu corpo, uma pessoa que não consegue olhar no espelho e se sentir bem, ela sofre com isso. Ela precisa adequar o corpo dela para ela poder ficar bem consigo mesma. Porque a forma como ela se vê, a forma como ela é diferente. Então, aquilo é uma tortura. E aí, nem essas pessoas que de fato passam por isso conseguem hoje o processo transexualizador. Ele é regulado no SUS, mas não tem local hoje aqui em BH, por exemplo, para você poder fazer atendimento. As pessoas trans hoje compram receita médica para poder ter acesso aos hormônios, porque não tem nem o médico não atende, diz que não se sente confortável, mas a filha da mãe vende receita. E aí ele vende a receita e a pessoa se automedica. E aí ela vai para um grupo de Facebook e começa a comentar sobre medicação. E aí ficam as pessoas, um monte de gente leiga, discutindo sobre que hormônio a pessoa tomar. Ou o que vai ser melhor. Olha o que a pessoa está fazendo com a vida dela. O hormônio ferra com o fígado da pessoa. O hormônio ferra com os rins da pessoa. E pode acabar com vários outros se não for bem administrado. Se não for administrado da maneira correta. As meninas estão aqui. Quando vocês tomam anticoncepcional, é hormônio. Vocês sabem o tanto de efeito que isso gera no corpo de vocês. E que se vocês não tomarem da maneira correta, pode ser muito prejudicial para vocês. O que travestis tomam muitas das vezes é um hormônio feminino. Anticoncepcional, às vezes. E depois vai passando para outros de doses maiores. Assim. E, na verdade, o hormônio feminino que algumas travestis tomam, na verdade, é até o que hoje é utilizado para castração química. Porque a questão da progesterona e testosterona, a progesterona ela pode ser utilizada para castração química, de fato, de você diminuir a libido da pessoa. Então, a pessoa, para poder passar pela modificação corporal, para ela se sentir bem, ela acaba com a sua libido inteira. Que é motivo de morte. Porque se a pessoa aplica silicone industrial e depois aquilo dá uma complicação, no mínimo uma amputação. Eu consigo reparar pelo pé, que desce. Desce, vai para o pé. Aí o pé começa a dar umas bolinhas. Silicone industrial, outros tipos de silicone também, que quando não aplicados de maneira corretamente, às vezes eles podem gangrenar, pode a perna, já vem casos de pessoa ficar cheia de pus, e a pessoa não vai pro médico. Ela passa pelo médico de uma maneira, mas ela não aceita ficar internada, porque ela sabe que ela vai sofrer ali. Ela acaba morrendo porque ela não quer ficar naquele ambiente. Porque não existe, o médico não poderia fazer? Existe algum impedimento legal? É o impedimento do médico, né? Porque se o paciente vai lá, se o trans quer colocar o silicone, não existe impedimento nenhum. A dificuldade é qual médico faz isso e o preço que ele vai cobrar para Mas isso. tem muito também em prisão, né? Silicone industrial. Não, silicone industrial nunca. Prisão é o que mais tem, né? Em prisão que você está falando? Mas não sei dizer se talvez aquelas que estão na prisão possam utilizar muito mais ali do uso de silicone, assim. Mas de complicações de saúde que elas passam lá dentro por causa do uso de silicone, sim. A gente, pelo CONED, a gente acompanha muitos dos casos que acontecem no presídio, se muitas delas passam por dificuldade. Mas não necessariamente elas colocaram lá, às vezes elas já chegaram com ele, mas podem também. A Maria, eu conheço gente que já fez, e é uma que é mais por condição financeira. Porque é muito mais barato. Muito mais barato. É muito mais barato. Mas pra ficar sair perfeito tem que ficar ligada, né? E a pessoa pensa o seguinte, ela sabe que aquilo vai dar problema, ela sabe que aquilo vai ferrar com a vida dela, só que ela acha que eu vou morrer. É sério. Eu vou morrer mesmo, uma hora eu vou morrer, daqui a pouco eu vou morrer, é melhor fazer isso aqui agora e ficar bem. A passar a ficar sem. É sério. É muito sério mesmo.
Tiago, qual que é a reivindicação do movimento, então, trans, nesse sentido de uma saúde mais humanizada? Despatronização da identidade trans,